Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo. Oi, gente! Boa terça-feira pra vocês, Angulers! Tudo bem? Como vocês estão? Como você está, Flávia? Ai, tudo bem. Me recuperando aqui da volta da viagem, me preparando para retornar ao trabalho. Tava de férias, foi pra Salvador, postou várias fotos. Vejam lá no Insta dela, @FláviaOl. Ainda tô postando aos poucos, porque ela tem tá muita fazendo coisa. Um diário de viagem, diário. Dia 1, dia 2, passeio tal. Enfim, vai lá acompanhar a viagem, como foi a viagem de FláviaOl. É porque foi muito intenso, realmente. Bom, vamos para esse Angu de Grilo de hoje. A gente vai abrir comentando rapidamente o tema da redação do Enem, as perguntas que já pipocaram aí. Acho que vale a gente tecer aqui alguns comentários. Depois vamos falar, das equipes desse governo de transição, o que já foi divulgado, os nomes que já foram divulgados e confirmados da equipe de transição do governo Lula-Alckmin. No segundo bloco, vamos comentar rapidamente as eleições dos Estados Unidos, que a gente falou semana passada para ficar atento. Tinha uma possibilidade de uma onda aí republicana que não se concretizou. Então, acho que vale a pena a gente comentar isso. E, por fim, vamos falar de Gal Costa, que repentinamente nos deixou na última semana um choque, eu acho, generalizado. E sobre o último show de Milton Nascimento, que foi ontem, a gente tá gravando na segunda, que foi nesse domingo, transmitido, pela Globoplay. Muito emocionante, um lindo show. Temos que comentar e louvar isso aqui também. Então, vamos que vamos. Bom, minha gente, vamos abrir falando aqui do tema da redação do Enem, Nesse domingo foi o primeiro final de semana do Enem, as provas de linguagem, ciências humanas e a redação. E eu fiquei particularmente muito emocionada com o tema da redação, que foi desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Eu até na hora compartilhei lá no grupo do Angu de Grilo que angulers estariam bem argumentados, seguros para essa prova, os angulers vestibulando. Depois, até agora, 2 angulers comentaram lá na nossa comunidade lá do Twitter, que lembraram da gente, de tudo que a gente já falou aqui lá na hora do tema da redação. Fiquei super feliz com esse tema, super emocionada, assim, de ver que esse tema foi a pá de cal, nesse governo que tá saindo agora, que fez tudo que podia para perseguir, violentar, matar povos tradicionais, comunidades tradicionais, que eu acho que vale a gente falar aqui que povos originários é uma coisa e povos tradicionais são outras. Então, isso. Os originários estão contidos até nos povos tradicionais, Mas os tradicionais não estão contidos nos originários. Então, isso. Originários, de origem. Então, são os povos indígenas aqui no Brasil. Os povos tradicionais... E quem é anguler sabe disso, porque a gente comentou sobre isso, do ministério, do potencial nome do ministério. Tá fresquinho na cabeça dos angulers. A gente falou isso tem 2 semanas. Essa questão do significado político, do sentido político de povos originários, e da diferença entre povos tradicionais. O que eu achei interessante, até li uma... Desculpa, sem querer te interromper, já te interrompendo. Não, eu só queria que você citasse. Eu só queria citar quais são os povos tradicionais. Quilombolas, extrativistas, ribeirinhos, caiçaras, ciganos. Muita gente esquece, mas cigano é povo tradicional. Comunidade de terreiro são alguns dos povos e comunidades tradicionais, como está, regulamentado dentro da definição de povos e comunidades tradicionais do governo, que a definição são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas
gerados e transmitidos pela tradição. Então, essa que é a definição oficial. Então, abarca, né, também, além dos povos indígenas, todos os outros povos tradicionais que foram trucidados por esse último governo. E eu fiquei muito emocionada, porque foi isso. Eu acho que é a pá de cal aí, nesse período de trevas, e a resistência completa dos funcionários, dos educadores, do INEP, do funcionalismo público, que não teve medo e botou a cara e sustentou um tema que claramente vai contra as diretrizes desse último governo. Inclusive, eu acho que esse tema de redação, ele foi extremamente político, né? A questão da inclusão, ela tem sido abordada como tema de redação do Enem faz tempo, né? 2 anos atrás, eu acho, inclusive, foi uma questão sobre as pessoas com deficiência, né? Surdos. Foi sobre os surdos, inclusão da população surda. Teve de cinema também, a dificuldade do acesso ao cinema. Eu acho que foi o do último Enem. Bom, anteriores a isso, teve intolerância religiosa, teve violência contra a mulher. Contra a mulher, exatamente. Mas veja, esse talvez seja dos temas o mais político, né? Porque ele parte de uma premissa de que há desafios a serem enfrentados. Então, é um tema de redação avesso ao negacionismo, né? Não dá para dizer, somos todos iguais, as minorias têm que se submeter à maioria, como andou pregando o presidente. Desprezar as características específicas dos povos, das comunidades tradicionais. Não entender que há desafios de enfrentamento ao racismo, de respeito ao território, né? No caso dos indígenas, quilombolas, demarcação dos territórios, no caso da legislação e da política ambiental, né? A degradação de rios, de florestas, tudo isso impacta, né? A atividade econômica, sobrevivência desses povos, dessas comunidades. O racismo ambiental, a violência objetiva, a violência homicida. A gente teve Dom e Bruno, né? Assassinados no Vale do Jaguari, que é um território indígena. A gente teve o Índio do Buraco, que é o último representante de uma etnia dizimada, que morreu sozinho e até 2 semanas atrás estava insepulto porque virou um objeto de, enfim, seja de disputa política, seja de pesquisa científica, ninguém nem sabe exatamente o que estava levando ao adiamento do sepultamento de o último indígena, né, de uma etnia que escolheu e se preparou para a morte, né? Ele foi encontrado, né, na rede com pintura, com adereços, né, que sugeriam que ele estava preparado para a passagem, né, para o ritual fúnebre. Tudo isso aconteceu no Brasil em pouquíssimos anos, né? A articulação dos povos indígenas que acionou o governo Bolsonaro, o presidente da República, por genocídio em tribunais internacionais, a Coalizão Negra por Direitos, que fez o mesmo em relação aos territórios quilombolas. Todas essas representações buscaram o Supremo Tribunal Federal em defesa, né, da própria cultura, da própria existência e das condições de saúde. Então, assim, foi muito, muito bacana, muito importante. O Enem, de um INEP também, intensamente esvaziado, pressionado, né, com assédio moral. O INEP, que é o responsável pelo Enem, teve 5 presidentes, né, no governo Bolsonaro, talvez 6. Vários diretores, né, teve uma insurreição, uma insurgência lá, por conta da tentativa de interferência, de aparelhamento do INEP. Então, chegar no último ano do governo Bolsonaro com um Enem tão radicalmente, né, abraçado à agenda de transformações da sociedade, de inclusão, de direitos humanos, de abraço à diversidade, porque afora a redação, que está sendo mais comentada, mas teve questão sobre Estado democrático de direito, respeito à decisão das urnas. Teve Carolina Maria de Jesus, quarto de despejo, foi uma questão. Movimento Mangue Beach. Sobre MST, ocupação, né, de terreno, que é isso valendo a Constituição. Direito constitucional de moradia.
teve questão sobre ciclo de relacionamento abusivo, feminicídio, teve questão na prova de espanhol, que até me mandaram um angulher, eu não sei se é angulher na verdade, mas um seguidor que lembrou de mim na prova, que era uma questão sobre rede de apoio, como na pandemia as mães se isolaram com as crianças e que como a rede de apoio para as mães é importante. Então foi uma prova muito política e eu vi muitas críticas de vestibulandos, enfim, né? Quando é a gente fazendo a prova é sempre mais difícil. Falando que não caiu nada de conteúdo, era só interpretação. Que bom. Nossa, a felicidade que me dá saber isso. É essa. Teve a fadinha, né? O papel da mulher. Papel da mulher no mundo do skate. Então é sobre protagonismo feminino, né? Sobre mulher poder estar onde ela quiser, meninas e mulheres. As Veias Abertas da América Latina, o clássico do Eduardo Galeano. Muita coisa, gente. Positividade tóxica e redes sociais, acesso à tecnologia e democratização da informação, esporte, importância de atividade física, violência nos estádios, texto de apoio e veículos de diferentes estados do Brasil, ou seja, diversidade regional. Teve um trecho de uma música da Mercedes Sosa, que foi homenageada, inclusive, ontem pelo Milton, no show. Teve uma charge, né, uma questão falando de falta de acesso à internet por alunos de baixa renda, que tem tudo a ver com a privação, né, do acesso à educação durante a pandemia por falta de equipamento, condições, né, pelo ensino à distância. Muitos temas, muitos assuntos que a gente já tratou incessantemente no Angu, sobre os quais eu trato também na coluna do jornal, nos comentários da Globo News. Então, uma prova muito alinhada à agenda desse tempo. Foi muito bacana ver essa prova, tema da redação, né? Mas todas as várias questões que se relacionaram à atualidade. É isso, seguimos. A resistência está ativa, né? Total. Inclusive dentro, né, das esferas do governo, exatamente. Bom, então vamos falando nisso, né, do governo, dessa pá de cal aí. Estamos chegando... Está rolando o governo de transição, as equipes estão sendo formadas. Os nomes já foram anunciados, eu acho que a gente já tinha até, enfim, citado alguns aqui, né? Como, acho que a Simone Tebet, será que a gente já tinha chegado a citar? Eu não sei em que momento que a gente parou, mas no grupo de desenvolvimento social e combate à fome, então... Isso. Era esperado, né? Pelo protagonismo que ela teve na campanha. Direitos Humanos tem Maria do Rosário, tem Silvio Almeida. Eu vou botar o link aqui de uma matéria do Poder 360, que já tem os 44 nomes que foram oficializados, confirmados até a última sexta-feira, até o dia 11 de novembro. Tem outros que ainda são especulação, mas Bela Gil também está dentro do grupo de desenvolvimento social e combate à fome. Tem os economistas, aí Flávia pode falar... Mas Aniele Franco também foi confirmada, né? Gerou bastante burburinho na semana passada. Foi confirmada no grupo de mulheres. Mas dentro disso... Aí tem vários, né? Nilma Lino, uma série de nomes aí. Douglas Belchior. Boulos também. Que eu discaria. Mas esses dois no grupo de equidade racial, né? De igualdade racial. E aí tem muitas críticas. Eu tenho também. Já tinha falado que eu estava pronta para ser crítica em relação a algumas questões envolvendo essa transição. A gente ainda tem, em que pese, uma presença no fim da semana, né, que passou, foram anunciados nomes de pessoas negras a integrarem os grupos de trabalho, mas eu ainda enxergo, na verdade, dois grandes problemas nessa transição. Primeiro que, assim, a transição não é governo, e a composição do governo, os ministros que vão ser escolhidos, isso é uma decisão posterior do presidente. Mas repara, quem ocupa a liderança dos grupos de trabalho, a coordenação da transição, em alguma medida, determina a ênfase, né? Porque, assim, quem está no apoio, vai fazer suas contribuições, muito louvável e tal. Mas quem lidera é que, em alguma medida, orienta. Uhum. Qual vai ser a política? O que está de errado nas políticas vigentes
que terão de ser adaptadas ou melhoradas ou superadas num possível governo. E aí eu acho que a coordenação, a liderança dos grupos ainda é privilégio branco, e sobretudo masculino. Na economia, então, é um vexame, né? Porque, em que pese os bons nomes, mas essencialmente, hoje saiu o primeiro nome de uma mulher no grupo de economia. Então, assim, quando a gente está debatendo, eu debato há anos, Isabela sabe, e acho que no Angu aqui eu já comentei, que existem grupos de macroeconomia feminista, né? Mulheres debatendo isso, as necessidades de política pública, como é que se pensa o orçamento. Tem um movimento incrível chamado Elas no Orçamento, que é justamente sobre mulheres economistas pensando o orçamento sob a ótica de gênero. As pessoas que estão liderando esses processos, né, na transição, não são as pessoas que estão envolvidas nesses debates mais modernos. E aí eu confesso que eu fiquei frustrada. Vamos ver, é claro que, vamos ver, está só começando. Vamos ver, está só começando, mas a gente tem que apontar que não está começando tão bem no sentido da representatividade desejada, né? Você tem o grupo de povos originários, eu já tinha festejado isso lá desde o resultado da eleição, quem é Anguler sabe, Sônia Guajajara faz parte, está despontando como potencial, né, a provável ministra, embora tenha uma tensão no PSOL sobre assumirem funções de governo. O PSOL apoiou a eleição, fez parte, né, do esforço, né, democrático pela eleição de Lula, mas tem uma tensão no partido sobre assumir ou não cargos, efetivamente. Por outro lado, também, assim, Sônia Guajajara chegar à Câmara dos Deputados e, eventualmente, sair, né, num momento tão importante, já remete de novo ao tema da redação, né, num momento político tão importante e também parlamentar, né, para os povos tradicionais. Ela disse que vai tomar decisões em conjunto, né, com as representações dos povos originários. É importante. Eu acho que é a coisa mais inovadora que surgiu ali dos grupos de trabalho da transição, né, da coordenação de transição, em termos de eixo, né, de grupo temático, em termos de nome, de liderança. Com outros eu estou frustrada por ausência de pessoas negras altamente qualificadas nos grupos mais estratégicos e que alcançam a nossa população, seja planejamento, eu diria mais planejamento do que fazenda, mas seja trabalho, seja saúde, educação, o próprio assistência social. E isso nos decepciona um pouco. Tem uma presença negra, aliás, a Folha publicou matéria nessa segunda-feira, falando dessa frustração inicial, que tomara seja resolvida, mas, assim, da falta de pessoas negras nessas áreas estratégicas que nos afetam intensamente, que tem muito orçamento e que não está representando a diversidade, permitiu, apoiou e levou Lula a esse terceiro mandato. Na saúde, os primeiros nomes que saíram, gente, era só homem branco, tudo ex-ministro branco. É surreal. E assim, eu não estou questionando a qualidade, é óbvio que Drauzio Varela é um mestre. Vocês aqui no Angu vão encontrar várias vezes em que nós falamos da importância dele, da obra dele. Roberto Calil é um craque. Vários, Arthur Quioro, Alexandre Padilha. Mas assim, só tem eles, entende? Existe uma Associação Brasileira da Saúde Coletiva com vários médicos, profissionais de saúde, especialistas negros que, ao longo, especialmente desses últimos anos aí de pandemia, se debruçaram intensamente sobre o tema da desigualdade de acesso à saúde, né? Posso falar da Fernanda Lopes, posso falar do Alexandre Silva. Não estão ali, entendeu? Não estão na liderança desses grupos. Então, frustram um tanto a gente, né? Na educação, a mesma coisa. Eu sei que a Cida Bento está no grupo, mas não está liderando. E isso é diferente. Saiu uma carta importante de educadores, acadêmicos de universidades brasileiras, da linha de frente da educação, chamando atenção para o fato de que 18 dos 46 nomes que apareceram no grupo de trabalho de educação, entre voluntários e tal, eram ligados a fundações privadas,
Então, assim, é gente de excelência. É gente de excelência? É, sim, respondo. É. Mas, assim, só tem eles. Por que a gente não está ampliando esse debate, botando pessoas do campo, né, do dia a dia, da linha de frente, para debater com esses bambambãs e dali sair a política de saúde? Por que a liderança não pode ser invertida? Por que esses grandes nomes da medicina, da educação, visíveis na mídia, da economia, visíveis na mídia, eles não podem ser coadjuvantes apresentando as suas ideias a partir da proposição e da provocação de gente que está no campo, que está lidando no dia a dia com a realidade da população brasileira. Então, eu confesso, assim, do ponto de vista dos nomes que lideram, uma certa frustração inicial. Primeiro ponto. Simone Tebet, que está na liderança do grupo de assistência social, desenvolvimento social e combate à fome, eu acho que mandou uma bola forésima ao se meter no debate macroeconômico e na expressão de colegas meus, né, eu estou acompanhando o noticiário à distância, emparedar Lula na direção de indicar os nomes da equipe econômica, porque a austeridade fiscal é importante e os mercados ficaram nervosos. Olha, falei em privado no meu grupo e agora falo aqui. Se a preocupação central da líder do grupo de assistência social, de desenvolvimento social e combate à fome é agradar mercado financeiro nas cobranças que eles estão fazendo a um presidente que não foi eleito por eles, entendeu? Ela não está digna de assumir essa área, não. Vou ser muito sincera, porque a preocupação dela tem que ser exatamente emparedar o Lula na direção de apresentar os valores, o dinheiro, o orçamento e as melhores medidas para o enfrentamento à fome, que é a agenda principal desse governo eleito e que era também uma agenda que ela, como candidata à presidência, apresentou ao longo da campanha. Eu achei uma baita incoerência. Se é para emparedar na área de política econômica, vai para o grupo de política econômica, porque, assim, a disputa é essa, entendeu? E quem está no grupo de desenvolvimento social e combate à fome tem que ser o contraditório, tem que bater pé dizendo, dá seu jeito e arruma o dinheiro. Bom. Entende? Então, assim, é uma incompreensão em relação a papéis que ela, se tornar ministra dessa área, e se continuar nessa linha, eu espero que não se torne, sinceramente, vai precisar aprender. Bom, né? Eu acho que, assim, só se surpreende com a Simone Tebet nesse papel quem quis, né? A internet e as pessoas, e boa parte da elite que abraçou a Simone Tebet, né? E agora, já uma parte da galera da internet colocou ela nesse lugar de apoiou a Lula lá, botou a cara, beleza, a gente já falou aqui sobre isso, como foi importante esse apoio dela, como foi importante subir no palanque, esse apoio direto, mas não confundam alhos com bugalhos. Não é esta pessoa que é comprometida com essa agenda. Nunca foi. Tá? Votou com Bolsonaro em um monte de coisa. E agora, claro, eu não acho nem que seja falsidade. Não, foi querer somente se bicar no que era sabido, ou pelo menos percebido, de que ia ganhar. Eu acho que há o reconhecimento de que o Bolsonaro é um inimigo a ser combatido. Agora, cair nesse papinho, não, né? Não dá. E eu já vi que um monte de gente vai se desenhando um futuro terrível de içarem a Simone Tebet, mais ainda do que ela já foi içada nessa eleição, né? Em 2 meses ela conseguiu ficar acima, na frente do Ciro, a gente comentou isso aqui, vai se criando um clima terrível. Daqui a pouco vai ser a eleição 2026, algum Bolsonaro e ela, e essas serão as nossas opções. Eu já tô apavorada com isso, porque assim, gente, beleza, apoiou o Lula, não sei o quê, mas assim, é uma mulher do agro, é uma mulher de direita, né? Então, assim, a serviço de quê? Em que agendas? A serviço de que agendas? Bom, todo mundo já falou isso, né? Mas, assim, os povos indígenas estão apavorados com os representantes indígenas, com esse alçamento aí da Simone Tebet, essa figura, nossa, fada sensata, que é quase assim. Que aí já entra esse discurso feminista, que era a chapa de mulheres, que não sei o quê, mas assim, que mulheres, né, se vota contra os povos indígenas? Então, eu tenho 37 mil pés atrás
E acho bizarro, não é nem contradições, mas que são as posições dela como uma mulher de direita, sejam invisibilizados agora porque ela apoiou o Lula contra o Bolsonaro. Vamos com calma. A gente já entendeu que esse apoio ia custar algum ministério, mas não esse olhar enviesado para alguém que jamais escondeu quais eram suas convicções. Não dá, né? Não dá. Então, vamos devagar aí. Eu não sou tão... A Isabela é mais ela pé tem na uma porta, reputação como a zelar. vocês sabem. Ela tem uma reputação a zelar. Não, é porque assim... enfim... não, é porque a política tem essas nuances mesmo. E é aquilo que a gente falava, né? O Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro, né? A tragédia que essa extrema-direita representou é tão intensa que eu acho natural que do processo político, dessa corrida eleitoral e desses próximos anos, surjam outras lideranças de visibilidade à direita ou no campo da centro-direita com que se possa dialogar. Eu acho que a Simone Tebet é uma delas. Só que eu acho que estão botando ela mais à esquerda do que ela é. Não sei, aí já é uma ilusão, né? Não acho que ela nunca nem se apresentou como essa figura. Então, vamos devagar. O meu ponto aqui, como já falei várias vezes aqui no Angu, acho que o apoio dela ao Lula, o engajamento, assim como de Marina Silva, foram fundamentais para a disputa, para a vitória no segundo turno. Eu acho que a agenda que ela apresentou, programática, a campanha de Lula, foi super relevante, falei aqui, né, de uma adição no sentido de políticas públicas de interesse de mulheres de áreas urbanas, mulheres que trabalham, não somente na direção do precário, né? Ela trouxe a agenda da igualdade salarial, né, da lei da igualdade salarial, parada lá na Câmara. Ela trouxe a agenda da creche, da bolsa para jovens, né, que concluírem o ensino médio. Ela trouxe a agenda do enfrentamento, da solução, né, para a fila da saúde, em razão de todos os atrasos que a pandemia provocou nos outros tratamentos, né, diagnósticos, exames. Tudo isso muito importante. E também o equilíbrio macroeconômico. Vou repetir aqui para não parecer que eu já estou, né? Eu só acho que usar o espaço, a posição que ela galgou como coordenadora dessa que é a mais importante área, tida como a prioridade, né? O presidente eleito chorou na semana passada falando da missão dele de enfrentamento à fome. Quando a pessoa que está na liderança desse grupo chama atenção, empareda, como usaram alguns dos meus colegas, o presidente eleito na direção de uma solução para a macroeconomia e não para a área que ela representa, eu acho um erro, eu acho uma bola fora. Tem gente já no grupo de macroeconomia imbuído dessa missão. Então não é para quem está disputando recursos aderir à narrativa do mercado. Na verdade, tem que cobrar desses caras que estão no grupo de macroeconomia a solução para viabilizar a política e não se alinhar a eles na direção de pressionar o presidente eleito. Vi uma contradição, aponto essa contradição, torço para que tenha sido um episódio isolado e que Tebet efetivamente assuma uma liderança veemente no grupo do qual ela está encarregada de liderar. A outra coisa, a última coisa que eu quero falar sobre a transição é o próprio desenho, né, a lista dos grupos de trabalho. Eu até fiz um post no Twitter na semana passada, no meio das férias, não vou desenvolver muito, fui adicionando conteúdos em relação a isso, principalmente de colegas, escritores, colunistas negros que apontaram para invisibilidade de pessoas negras de altíssima qualificação nesses grupos de trabalho e nas lideranças de coordenação. Já falei isso aqui, não vou me repetir, mas achei os 30, acho que são 34, né, grupos temáticos, alguns muito caretas, sabe? Sem transversalidade, acompanhando já uma estrutura muito século XX, entendeu? Aí tem um grupo de mulheres, mas mulheres tinha que estar em todos os grupos. Tem um grupo de igualdade racial, mas isso tinha que estar em todos os grupos. Tem um grupo só de pesca, tem um grupo só de esporte, tem um grupo de minas e energia. Eu não sei nem... Porque, assim, por que não chama transição climática, né?
transição energética. Porque o que é Minas e Energia, gente? Porque aí Minas e Energia tem a indústria extrativista, né? As hidrelétricas, o petróleo. Eu acho que podia ter, sabe? Eu achei assim, um desenho. Sabe quando você é chamada para um debate? E aí o tema do debate é estanque, que você não consegue arejar? Conversar. Foi isso que eu achei da composição dos grupos, sabe? Meio ambiente, por exemplo, Minas tinha que estar junto com o meio ambiente, que tem um impacto total. É sobre garimpo, né? E essa coisa, agricultura também separada de meio ambiente. No Brasil. É agricultura, abastecimento num grupo e desenvolvimento agrário em outro. Pô, como assim? Entende? Então, assim, eu achei que, tem que o pau comer, tem que juntar a galera para o pau comer e chegar num acordo, né? A assistência social está num, previdência está em outro, trabalho está em outro, tem um monte de coisa ali que tem interseções. Então, assim, eu achei meio careta o desenho, muito século XX em relação a tudo que se tem debatido, né, no campo da sociedade civil, do mundo acadêmico em relação a políticas públicas, a transformações das sociedades. Mas, vamos lá, né? É agricultura, pecuária e abastecimento. E pesca tem um grupo sozinho. E aí, desenvolvimento agrário aí tem um é outro só de grupo. Pesca, que no governo Dilma, o ministro era o Crivella, é outro grupo. Né? Marcelo Crivella. A fava, a vafa. Ai, meu Deus, eu quero desencarnar. Não, e outra coisa que eu já vi algumas pessoas levantando também. Outra forma de lidar com esse separativismo aí desses grupos era, por exemplo, que eu já vi acabei de ver um tweet, mas já perdi falando disso, colocar pessoas também dentro desses grupos, por exemplo, o grupo da saúde, pessoas que não são médicas, que especialmente depois da pandemia, a gente viu como a saúde, especialmente, não tem só a ver com medicina, né? A gente falou de saneamento básico, a gente falou de acesso à água, a gente falou de densidade populacional, a gente falou de acesso à comida, a gente falou... Sabe assim, tem tantas coisas dentro do que é saúde, do que compõe saúde. O próprio SUS, quanta coisa está dentro do SUS, e a gente nem sabe o que é o SUS, né? Milhões de vertentes do SUS, de tratamento de água, desde a Anvisa até vacina, até doação de leite. Tem milhões de coisas que fazem parte do que é a saúde para tratar isso somente como dentro do campozinho da medicina. Que é isso, né? É um olhar da doença, não um olhar da prevenção, não um olhar do que compõe, do que evita, do que promove a saúde. É um olhar do tratamento apenas. Então vamos botar um monte de médico para a gente pensar somente na doença e não na promoção de saúde. Então, como é que não tem outras pessoas, né? Especialmente depois da pandemia, eu acho que para mim é mais frustrante, porque na pandemia a gente viu como as coisas são encadeadas, como uma coisa liga a outra. Estou aqui com todos os grupos abertos, né, os 31 grupos, mas a gente viu como uma coisa vai ligando a outra, como a falta de escola prejudicou as mulheres, como prejudica a economia, como o abastecimento cagou tudo, porque parou tudo e a gente não conseguiu importar nada, e não tinha arroz porque só tem arroz para exportar. Então, assim, a gente foi vendo nesses 2 anos como uma coisa vai desencadeando a outra. Então, assim, quer botar um monte de grupo separado, beleza, mas não dá para ter pessoas restritas, né? Então, não ter nenhuma mulher na educação depois de tudo que impactou a falta de escola, de creche, a evasão escolar, toda a cagada educacional da pandemia impacta primariamente as mulheres. Então, assim, é muito doido, é muito desconectado, né, da realidade. E é muito bizarro porque depois desses 2 anos, o que mais me impressiona é isso, como a gente falou durante a pandemia, que as coisas estão relacionadas. Gente, não dá para não pegar Covid se moram 10 pessoas numa casa de um cômodo. Não dá para não pegar Covid se não tem água para lavar a mão. Como é que... Então, tem que lavar a mão 200 vezes por dia. Não tem água para lavar a mão. Então, assim, é muito desconectado de uma realidade muito recente, muito traumática, essa separação absoluta, essa falta de conversa entre esses grupos, entre diversidade também dentro desses
dentro desses nomes, dentro dessas pessoas. Teve uma mega crítica também à quantidade de sudestino, pouquíssima representação, quase insignificante de pessoas do Nordeste, de pessoas do Norte. Enfim, né, de todas as regiões do Brasil, do Centro-Oeste e do Sul. Cada um com a sua agenda, cada um com a sua demanda. E um monte de gente de Sudeste, um monte de especialista do Sudeste, um monte de gente que só trabalha aqui, que só vive essa realidade, que é completamente diferente. Imagina, quando a gente está falando de saúde, de educação, de cultura, completamente diferente do que é a realidade em outros estados do Brasil. Então, assim, é assustador, porque são os nomes conhecidos, mas se os nomes conhecidos são só nomes que só atuam, vivem, trabalham, pesquisam dentro do universo do Sudeste, não serve. Não serve. Né? Então, pelo amor de Deus, tem 300 milhões de doutores, de pós-doutores, de especialistas em todas as regiões do Brasil. Não falta profissional. Não dá mais, a gente já falou isso aqui, não dá mais para usar essa desculpa de que não tem gente qualificada. Tem muita gente qualificada, mas também tem racismo, mas também tem misoginia, mas também tem etarismo, seja lá o que for. Então, assim, o que não falta é gente qualificada. Mas tem muito preconceito, tem muita exclusão, como de praxe. Então, bom, é isso. Podemos ir para o nosso próximo bloco? Falamos? Vamos ver aqui o que acontece. A gente, no ângulo da semana que vem, que já está gravado, a gente vai ter... Vou dar um spoiler do ângulo da semana que vem, não vou falar quem é, mas teremos 2 convidadas maravilhosas que vão falar com a gente. Já dar uma palhinha sobre esse governo de transição, falar sobre política, falar sobre futuro. Gente, conversa está assim, impecável, vocês têm que ouvir. E a gente fala sobre isso. E também uma das convidadas é um pouco mais otimista em algum momento e ela fala isso. Vamos ver se não é um teste para quando saírem os ministérios o negócio ser melhor. Então ela está tentando ser otimista. Vamos ver, vai que dá certo, vai que dá errado. Aí na hora do ministério a gente vê o que acontece. Eu estou com ela, eu estou na torcida. É óbvio que só nos falta torcer e reclamar e cobrar para que essa estrutura e essas pessoas não fiquem se repetindo também quando de fato os ministérios forem somados. É uma excelente oportunidade de fazer um teste e refazer, né, depois. E mexer nisso, não se engessar nisso que já foi criado. Mas eu acho que assim... Última coisa que você queria falar, fala. Agora já são mais 2 coisas. É sobre isso que você está falando. Vamos sair dessa bipolaridade aí, de achar que, não, fez uma crítica, já está contra, já começou, não sei o quê. Não começou nada. Também disputa, gente. Também disputa para fazer valer a presença, né, das pessoas e garantir as agendas que levaram à vitória de Lula nessas eleições. Então, assim, vai ficar todo mundo quietinho, só vendo o mercado financeiro, por exemplo, emparedando. E o resto, não, calma, gente, calma. Não, são 2 meses de disputa. E democracia é isso. Isso é bonito de viver, sabe? Isso não é feio, não é pecado, exatamente. Esqueceram como era? É votar no indivíduo e se desapontar com determinadas posturas, é cobrar desse indivíduo compromissos que ele assumiu que te levaram à eleição, é cobrar soluções dos maiores problemas do Brasil, de buscar consensos políticos nessa direção. Então, assim, se todo mundo ficar quietinho, não, vamos esperar porque eu votei, não posso reclamar agora, não sei o quê, vamos chegar em 2026, né? Então, assim, vamos ter que votar a hora é essa. Não, e você vê muito nitidamente que os grupos organizados estão ali, entendeu? Partidos que não apoiaram, que estão reivindicando o ministério, tipo União Brasil com a CM Neto. Entendeu? É isso que a gente está vendo. O MDB, que metade apoiou o Bolsonaro, metade apoiou o Lula, querendo chegar junto, e vai ser necessário chegar junto, porque a bancada da esquerda não é majoritária na Câmara dos Deputados nem no Senado. Então, assim, todo mundo tem que se colocar no campo, né? A bola está em jogo e todo mundo tem que se colocar no campo. Então, não me venham cobrar aqui, não me tentem impor silenciamento em relação a críticos, né? Não, gente, a gente tem que falar, o porque Lula está fazendo tudo certo. Não está fazendo tudo certo, não, entendeu?
já devia saber que tinha que ter uma representatividade maior. Foi sobre isso a eleição. O áudio que eu chorei, que vocês todos viralizaram, não sei o quê, não era sobre isso. Eu continuo defendendo a mesma coisa. Então, assim, não acho que ninguém tem o direito de vir me marcar nas redes sociais dizendo, começou. Já é um agente da grande mídia, não sei o quê, não sei o quê. Começou não, eu comecei há muito tempo, aliás. Não comecei agora não, comecei há muito tempo. Quem é Angúlia já estava avisado, que uma vez feito o resultado das eleições, qual seria a minha postura? A cobrança na direção do cumprimento das regras. Acho uma balela esse negócio de mercado financeiro, que sobe o dólar e todo mundo histérico com isso. Isso acontece o tempo inteiro, desde 2002. Não é a primeira vez que a gente vê overshooting de dólar por conta de política. Também não vou ficar aqui, o mercado que apoia o Bolsonaro. Todo mundo sabe que o mercado apoia o Bolsonaro. Em alguns momentos, quando ele tentou interferir na Petrobras, o dólar também disparou, a bolsa também caiu, e assim vai. Esse é o papel do mercado. Agora, eu só acho Gente, e é que ridículo, porque no dia seguinte o dólar foi a maior queda do dólar e o maior crescimento da bolsa desde 94 com a vitória do Lula. Aí dá uma semana, o Lula fala, banana não tem caroço. Tipo assim, a coisa mais óbvia do mundo. O céu é azul. Aí, meu Deus, o dólar. Sabe? Não f***eu, hein? E assim, já foi eleito, o mercado pode chorar, pode gritar, pode fazer o que quiser, já era, filho. Perdeu. Não. Mas tá em campo. É agente da sociedade, né? Os investidores, os agentes econômicos estão na sociedade. É legítimo que eles disputem e que eles pressionem pelo seu quinhão, pelas suas posições. Agora, é legítimo também que o outro lado, que não é esse, igualmente pressione e reivindique os compromissos. E aí, nesse sentido, o discurso do Lula contemplou mais o lado que o elegeu do que essa preocupação super valorizada do mercado financeiro, que tem a ver com formadores de opinião, de pensamento liberal, né, conservador liberal, no que diz respeito à condução da economia, né, e um outro lado que está mais preocupado com a questão social. E aí o Lula chora falando que quer enfrentar a fome, fala duramente sobre o papel indigno das Forças Armadas, que foi mesmo, né, com notas dúbias, com relatórios, com interferências no sistema eleitoral, fala de uma sociedade rachada, ainda com núcleos, né, de resistência de bolsonaristas contra o resultado das eleições. A gente tem problemas imensos. A inflação voltou a subir, como, aliás, eu já tinha antecipado aqui no Angu e nas minhas várias participações. Então, assim, a gente tem problemas muito mais sérios, né? E a escolha de prioridades vai dizer muito sobre o que será esse governo e o que será esse país, o que a gente pode esperar desse país. Então, assim, não me esperem numa posição passiva, acrítica em relação a ninguém, nem a mulheres, nem o presidente eleito, nem aos grupos de transição, nem a pessoas de inequívoco, inquestionável talento, qualidade política, relevância nas suas áreas e tal, mas eu quero diversidade. Para mim foi sobre isso, né? A eleição. Essa é uma coisa. A segunda coisa que tem a aí outra. Tem. Deixa eu só fazer um parêntese disso aí que você falou que tem a ver, que assim, gente, esse é o momento em que a gente pode brigar para ter, por exemplo, como minha mãe já citou, sedamento num grupo de trabalho no ministério, né? Sônia Guajajara, né? 2 semanas atrás, a gente tinha Hélio Negão e Sérgio Camargo. E acabou. E nenhuma possibilidade de nada, porque também tortura não é entretenimento, né? Botar quem de comprometido com a agenda nesse governo genocida. Então, assim, agora que é o momento em que a gente pode brigar para realmente ter nomes comprometidos, ter pessoas importantes, né? Não se contentar com Damares, né, com essa classe de pessoas, é hora de brigar. Porque, assim, chegou a brecha que o sistema queria. Não era essa? É isso. Fala, termina aí. Não, termina a segunda coisa vambora, é que Lula está a caminho da COP, né, da COP 27. Vem aí. E é também uma sinalização super importante da transição, para não dizer que eu não falei de flores, de coisas boas, né? Super interessante, assim. A ida, né, o convite, a ida, a quantidade de reuniões, eu acho que ele vai ter mais de 2 dezenas de reuniões na COP. Então, assim, uma evidente mudança da imagem, né, do Brasil nessa comunidade internacional
envolvida com a agenda do nosso tempo, que é a agenda da emergência climática, né? E do enfrentamento, do desenvolvimento e da inclusão à luz do respeito à biodiversidade, aos recursos naturais. É o futuro, né? O nosso futuro está muito em jogo numa conferência como essa. Futuro como humanidade. Aliás, a Terra está alcançando essa semana, eu acho que amanhã, né? Amanhã, nesse dia 15 de novembro, do Angu, 8 bilhões de habitantes. Então, é um marco, né? A ONU está chamando a atenção para isso. E é nesse contexto que o presidente eleito do Brasil foi convocado, né, para participar dessa reunião sobre o futuro da humanidade, né? De uma rodada de negociações sobre o futuro da humanidade. Isso significa que o Brasil, pária, né, nas palavras do próprio ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ministro do Bolsonaro, ele foi reconvocado para a mesa. O Brasil tem estado fora das mesas de negociações internacionais dessa que é a agenda mais importante de nosso tempo. Então, assim, é um sinal muito positivo que o presidente eleito do Brasil, o Lula, tenha sido convidado para participar da COP, antes mesmo de tomar posse, e tenha esse número de encontros agendados com os líderes globais, né? E que lá, dizem, né, fará o anúncio do Ministério dos Povos Originários, do Ministério do Meio Ambiente, provavelmente de uma secretaria, né, que vai liderar esse debate no Brasil, né, esse debate com o mundo. Então, assim, que provavelmente poderá ser ocupada pela Marina Silva, ou o Ministério, ou pela Isabela Teixeira, ex-ministra, mas enfim, quem quer que seja. Vamos ver. É uma notícia muito importante, essa participação, essa viagem, né? Lembrando que vai ter reunião do G20 e Bolsonaro não vai, não sei nem se foi convidado, acho que nem foi convidado, e o Putin também. Ninguém quer falar desse homem, não, com esse horroroso. O G20 pode convidar o Lula ou tem alguma questão eu não sei se alguém pode. De que tem que ser o presidente em exercício? Bom, Bolsonaro sumiu, né? Faz 15 dias que ninguém vê a cara dele. Não que eu esteja preocupada, mas é absurdo, né? É uma coisa assim, ele imediatamente parou de governar. Ele ainda é presidente, né? Lembrando, até 31 de dezembro, infelizmente, ele ainda é o nosso presidente. Mas ele já encerrou, fechou seu expediente, chegou até... Tem um boato na semana passada de que ele tinha ido embora para os Estados Unidos, viajado, que nem... Já tem essa boataria, né? Que ele não estará nem aqui para posse, não sei o quê, mas o cara simplesmente lavou as mãos e sumiu. Enfim, vamos para o nosso próximo bloco, Flávia. O Lula não vai, não. O Lula vai estar na COP27. Então tá bom. E o G20, o Brasil será representado pelo ministro de Relações Exteriores. Vice-presidente também não quis ir. O Paulo Guedes também não. Da categoria, senhor. Enfim, seguimos. Mas eu acho que poderemos ter boas notícias a partir desse retorno ao Brasil, né? À mesa das negociações da geopolítica internacional sobre o futuro da humanidade. Sim. Vamos que vamos. Bom, eu acho que não tem... Eu sempre começo assim, eu acho que não tem muito que a gente falar desse tópico, né? E no final a gente fala 40 minutos disso. Mas o fato é, a gente deixou na semana passada o gancho das eleições de meio de mandato lá dos Estados Unidos. Tudo indicava uma grande onda, né, republicana em desaprovação ao governo Biden. Essa eleição de meio de mandato renova as 435 cadeiras do Congresso, né, e uma parte das cadeiras do Senado. Nesse caso, dessa eleição que foi no dia 8, enfim, foi no dia 8, estão contando até agora, né? Esse negócio de papel realmente é complicado. Foram 35 cadeiras do Senado a serem renovadas. A gente está gravando na segunda, meio de pouca, quase uma hora. Ainda não tem o resultado das cadeiras do Congresso, mas no Senado o Biden conquistou a maioria, né? Os democratas conquistaram a maioria. E eles já estavam com a maioria, na verdade estava 50-50, mas a Câmara é presidente do Senado, né? Então ela desempatava para os democratas, mas agora eles já conquistaram as 50 cadeiras
Então tá 50-49 até o momento, ainda tem cadeira em disputa, sendo apurada, enfim, ainda tem coisa para acontecer, talvez chegue a 51, mas de qualquer jeito a maioria do Senado já está garantida. O que se esperava era uma grande onda no Congresso, que estava controlado, está, né, até agora controlado pelos democratas, com 221 assentos contra 212 dos republicanos. Então, o que era esperado é que os republicanos iam dominar de muito, passar de muito. Nos Estados Unidos nessas cadeiras do Congresso, vermelha. O que ainda não aconteceu. Exatamente, o que ainda não aconteceu. Nesse momento, a gente está com 212 cadeiras republicanas confirmadas, então, exatamente o que eles já tinham antes, 204 democratas e ainda algumas vagas ainda em disputa, os resultados sendo processados ainda. E com algumas viradas, né, cadeiras que eram democratas viraram republicanas, mas a maioria das viradas foi para o lado dos republicanos. Já tem aqui o mapa da CNN, vou deixar aqui também na nossa sinopse, aquele mapinha que tem os estados em vermelho, os estados em azul e as marcações das cadeiras que viraram. Então, ainda tem resultado sendo processado, mas, de fato, não foi a onda vermelha. Já não foi, né? Independente se virar de fato. E se os republicanos passarem a controlar o Senado, já não foi a onda vermelha que era esperado. E eu acho que foi uma surpresa, né, generalizada, porque os Estados Unidos está enfrentando uma inflação alta, o governo Biden não está tendo a aprovação, não está conseguindo fazer o que gostaria, mas ainda assim não perdeu tudo. Não perdeu tudo, não está morando de aluguel. Ainda não está morando de aluguel. Ainda não. Não, foi muito interessante esse resultado, porque, de fato, havia pela baixa popularidade do Biden, né, e esses efeitos, principalmente da inflação, como você mencionou, e não é qualquer inflação, né, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, né, democrática, a gente está falando de maior nível de inflação em 40 anos, muito em razão do que está acontecendo com combustíveis, com petróleo, os efeitos da guerra também, né, na produção de alimentos. Enfim, tudo isso que quem é angúler já sabe há muito tempo, não vou ficar repetindo. Então, diante da baixa popularidade do Biden, que se esforçou um bocado para tentar produzir algumas notícias positivas, né, a tempo aí dessa eleição. Mas a atuação do Trump, a liderança do Trump no Partido Republicano sugeria, né, e alimentou muitos temores de que essa eleição de meio de mandato provocasse essa reviravolta que fizesse, né, republicanos assumirem a liderança das duas casas legislativas, o que praticamente seria um desastre do ponto de vista da governabilidade do Biden. Ele não ia conseguir aprovar mais nada. Então, seria uma melancólica, né, antecipação de fim de mandato. E um horizonte limitado, muito restrito, para os democratas, à luz de uma ameaça de um Trump fortalecido que poderia voltar em 2026. Essa perspectiva, com o resultado das eleições se apresentando, ela parece ter ficado mais remota, né? Aparentemente, o que o eleitorado está dizendo nas urnas é que esse radicalismo e esse modelo do Trump, né, da extrema-direita trumpista, que aqui no Brasil é representada pelo Bolsonaro, e não estou falando isso como juízo de valor, estou falando de um presidente que, durante o período eleitoral, compartilhou nas redes sociais o apoio de Trump, né, uma gravação do Trump falando que apoiava o Bolsonaro aqui no Brasil. Eles são matéria, né, do mesmo barro. Então, a resposta que o Brasil deu nas urnas, dizendo não a esse líder político e a esse grupo político, é um pouco a resposta que os americanos também deram dessa vez. O Trump não foi tão bem sucedido. Tem um artigo do Guga Chakra que ele fala até isso, que Trump foi o grande amigo, aliado dos democratas. O Trump fez uma estratégia de apoiar e impor alguns candidatos ao Senado radicalizados como ele, né? A exemplo de Damares Alves aqui, de Daniel Silveira aqui, e se deu mal. Ele perdeu os republicanos perderam algumas cadeiras no Senado, pelo menos 3, talvez 4, para os democratas, em razão
de nomes mais moderados republicanos terem sido descartados em benefício de candidatos trumpistas radicais. Então, tem uma leitura interessante aí. Além disso, no meio dessa eleição, né, alguns nomes, né, o primeiro parlamentar jovem, né, Maxwell Alejandro Frost, candidato dos democratas na Flórida, vai ser o mais jovem deputado na próxima legislatura na Câmara do Zewa. Ele tem 25 anos, ele derrotou um republicano, veterano militar de 73. É a geração Z que eles chamam. Nascidos entre a segunda metade dos anos 90 até 2010. Porque depende do acesso à internet. No Brasil, não, eu não sou, porque no Brasil a gente não tinha internet. O medidor da geração Z é o acesso à internet e à tecnologia. Que no Brasil eu crescia sem internet, né? Até não tinha celular, não tinha nada disso, como já tinha nos Estados Unidos. A minha geração não teve esse contato com a internet, como, por exemplo, quem nasceu já nos anos 2000, que já cresceu em outra... Eu sou exatamente a fronteira, mas aqui no Brasil ainda é considerado milênio. Lá fora já é geração Z, de fato. A idade média na Câmara Americana, na Câmara dos Deputados, equivalente, né, à Câmara dos Representantes, é de 58 anos. Ele tem 25. É muito interessante. É um jovem ativista. E tem alguns outros. O dado nas midterms, nas eleições de meio de mandato, né? O Clinton perdeu 54 cadeiras, Obama perdeu 60, Trump perdeu 43, Biden pode perder no máximo 20, era a conta da semana passada. Então ele foi o mais bem-sucedido presidente recente em termos de desempenho nas eleições de meio de mandato. Tem mais, eu queria achar o que eu mandei sobre a deputada... Tem duas aqui. Na Pensilvânia, deputada da Pensilvânia. Isso. Primeira mulher negra eleita para o Congresso. Do estado da Pensilvânia. Eu quero chamar a atenção para isso. Massachusetts elegeu uma governadora que é a primeira mulher a governar Massachusetts e a primeira lésbica, né, enfim, assumida, que se diz lésbica, a governar um estado americano. A Alexandria Ocasio-Cortez foi reeleita deputada por Nova York. Ela que lá em 2018, né? Acho que foi 2018, ela foi eleita pela primeira vez e, foi uma festa, assim, porque era o início de um movimento, assim, de maior representatividade, e é muito legal ver esse nome sendo reeleito, porque reeleição diz muito, né? Sobre um processo mais duradouro de renovação da política. Então, também festejei isso, ela é democrata. Tem algumas coisas acontecendo, gente. Tem. Outra coisa para a gente fechar, né, esse bloco internacional, política internacional, a Eslovênia também elegeu a sua primeira mulher presidente, que é um país minúsculo, significa pouquíssimo, mas tem um fator interessante que o concorrente dela, um nome impronunciável, o nome dela é Natasha Pirk-Musar, eu não faço a menor ideia de como é que pronuncia isso, porque tem aquele S com um circunflexo de cabeça para baixo. O concorrente dela, Angel Logar, sei lá, ficou na frente no primeiro turno, mas se desidratou porque não conseguiu se distanciar do seu ex-chefe, que é aliado do Orbán, o líder de extrema-direita da Hungria, que o Bolsonaro ama, inclusive. Então, os dois concorreram como independentes, mas foram apoiados, né, pelos blocos de centro-esquerda e bloco da direita, e o cara acabou perdendo a eleição, né, porque não conseguiu se distanciar dessa relação, enfim, dessa proximidade com o Orbán. Então, mais uma direita, uma extrema-direita, enfim, um laço com a extrema-direita que é derrotado, como a gente tem falado aqui. Bom, então acho que é isso, né? Mais algo a acrescentar neste nosso bloco? Sim. Eu não sei por que eu pergunto isso. Eu sou sempre otimista de que a gente vai conseguir avançar. Não, mas é rápido, no que tem que ser observado. O governador da Flórida, Ron DeSantis, foi reeleito. E ele é um quadro republicano complicado, né? É o cara que queria expulsar a Disney, né? Ele é homofóbico, não é ele? Ai, gente.
A Flórida também, sinceramente, a Flórida é igual Santa Catarina. Aproveita que tá lá embaixo e separa. Já tá na ponta, faz assim, ó, vira outro país. Pois é, ele é o republicano que ameaça Trump, mas ele não é, assim, um quadro, digamos assim, progressista, sabe? Que eu saiba. Se é republicano, já não é progressista. Não, mas tem... Gente... Tu não defende, não. Eu, hein? Fala sério. Ele era trumpista, né? Ele foi negacionista, resistiu durante a pandemia à imposição de restrições como as máscaras, as restrições para vacinação, sancionou... Pô, ele é menos pior do que o Trump? Ele é menos pior do que o Trump. Parece, né? Ou igual, sei lá. Por isso que eu falei que é um perigo. É negacionista, era contra a máscara, era contra a lockdown, era contra a vacina, é homofóbico. Falta o quê? Pelo amor de Deus. Não preciso nem pensar. Será que é racista? Não sei, hein? Não, gente. Pelo amor de Deus. Deixa pra lá. Vamos. Viu? Ele era a favor Deus do muro. Me livre. Que maravilha. Isso, segregador. O que mais? Vamos lá. Um currículo excelente. Bom pra juntar tudo e jogar fora. Pô, peraí que eu tô... Isabela, você é muito engraçada. O que é? Não, eu sou engraçada. Você tá querendo separar o inseparável. Eles dois estão brigando pra ver quem é o mais extrema-direita, que é o novo representante da extrema-direita. Como assim? Pelo amor de Deus. Me dá aí um exemplo de um progressismo. Procurando, carregando. Progresso. Esse é o progresso, a cara do progresso. Bom, nós podemos passar, já que tu não tá achando uma migalha de informação pra... Não, é porque eu queria... Não, as informações que eu passei já são... Não tô contrapondo, não. Eu falei, é uma coisa para ficar em alerta, porque ele teve uma grande vitória. Ele foi reeleito e ele teve uma grande vitória. Ele tá brigando para suceder o Trump, então. Exatamente. Se o Trump foi o grande derrotado, o governador DeSantis foi um vitorioso. E ele é perigoso também, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Por isso que eu falei, acabou? Com certeza, não. Entendemos. Tem que ficar de olho nisso. Quer ver? Eu tô querendo achar um negócio tá do... Ó, é isso aqui que eu achei. Ele retirou o status de especial, vantagens tributárias, né, para a Flórida, porque a Disney se opõe à lei dele chamada Don't Say Gay, não diga gay, que era uma coisa de homofobia, proíbe professores de escolas primárias de discutir orientação sexual e identidade de gênero. É isso. Eu lembro cara. disso. Então, esse cara foi reeleito na Flórida. Então, veja que embora Trump tenha sofrido uma derrota, esse movimento não morreu. Pode votar lá? Só se tiver green card, tiver... pode, né? Residente, Não, né? não é residente, não. Acho que é naturalizado. Cidadania, né? É. Capaz de um monte de brasileiro ter votado nesse desgraçado. Ainda tá na conta aí também dessa gente cafona da Flórida. Enfim, se tiver alguém aí de esquerda nos ouvindo da Flórida, força, coragem para enfrentar esse pesadelo. A gente tem o nosso pesadelo aqui particular também no estado do Rio de Janeiro, tá tudo certo. Tá 0-0. Agora São Paulo também, né, São Paulo? São Paulo. Vamos que vamos para o nosso próximo bloco. Vamos. Bom, minha gente, o que dizer dessa última semana em que fomos surpreendidos pela chocante, inesperada morte de Gal Costa, aos 77 anos, que estava até há pouquíssimo tempo atrás fazendo turnê, cantando maravilhosamente bem disposta nas redes sociais, postando foto, gravando vídeo. Enfim, coisas do incompreensível, do inesperado. Acho que todo mundo foi pego muito de surpresa. Foi um choque, assim, generalizado, né? Uma mulher que
aparentemente nunca tinha feito uma cirurgia, né, de um nódulo na fossa nasal, mas assim, estava fazendo show, turnê até pouquíssimo tempo atrás, tinha parado só para fazer essa cirurgia, aparentemente bem de saúde, sem nem nada, e do nada essa notícia, acho que todo mundo ficou muito chocado. Foi muito triste ver Gil, Caetano, Bethânia. Ontem, no show do Milton, né, ele dedicou o show pra Gal e se emocionou. Foi muito duro, assim, ver também essa galera do mesmo grupo, né, esses amigos, também sendo surpreendidos por essa notícia, também muito sentidos, muito emocionados. Foi muito duro, assim. Eu acho que foi uma perda que, por mais que, já era uma senhora, né, idosa, 77 anos, mas ninguém estava esperando. Eu acho que foi sofrido, assim, para todo mundo. Foi um dia que todo mundo ficou engasgado com aquilo, em negação, né? Eu acho que a sensação foi essa. Não é possível que isso tenha acontecido. Foi muito desolador no ano em que a gente está celebrando os 80 anos de grandes nomes, né? Inclusive dos Doces Bárbaros, Caetano Veloso e Gilberto Gil, além de Milton Nascimento e de Paulinho da Viola, que fez também 80 anos no sábado 12 de novembro, e é um gênio, né, da música brasileira, do samba, com uma carreira impecável, né, coerente, ética, um príncipe, como ele é conhecido, e grande portelense, a gente tenha se despedido de Gal Costa dessa forma súbita, né? Eu estava saindo de Cachoeira, na direção de Salvador, cidade onde a Gal nasceu, quando vi a notícia no grupo do Estúdio I, e na sequência ela foi confirmada na rádio que tocava no carro, né? E foi particularmente comovente, triste, estar em Salvador, cidade onde a Gal nasceu, no dia em que ela morreu. Aliás, eu até esperava algum tipo de manifestação pública, né? Mas as pessoas mais se recolheram. Você ouvia algumas pessoas na rua ouvindo, né, naquelas caixinhas, a voz da Gal, uma perplexidade geral, né, dos amigos, um luto muito grande. A Gal estava com turnê marcada, né? Ela tinha saído de uma cirurgia, cancelou ou adiou alguns shows para fazer a recuperação e subitamente morreu no dia 9 de novembro, na quarta-feira 9. Eu também, antes de falar assim mais do que Gal representa, né, eu queria chamar a atenção para o fato de Gal ser ebome, né? Ela foi iniciada para o Obaluayê, no terreiro do Gantuá, por Mãe Menininha do Gantuá, e o terreiro se manifestou postando uma foto de Gal vestida com roupa de axé, com seus fios de conta. 2 representantes do terreiro viajaram imediatamente a São Paulo para tratar dos ritos, né, fúnebres, que a gente chama de axexê. Eu tive também, ainda não contei nas minhas postagens, né, nos meus relatos de viagem, a oportunidade de, na quinta-feira, dia seguinte à morte de Gal, participar, né, estar no Gantuá para a festa de Oxóssi, que foi uma festa muito bonita, de energia muito forte, mas contida em razão do luto do território por Gal. Quem conhece a religião de matriz africana sabe que nessas festas são incorporados, né, o orixá celebrado e os orixás a eles ligados. E tem um momento em que esses filhos de santo incorporados se retiram e voltam com a roupa dos seus orixás, né, uma roupa festiva. Não houve essa troca no Gantuá na semana passada, em honra, em memória de Gal. Então foi uma celebração, porque já estava marcada, as obrigações já em andamento, mas sem o caráter mais, digamos assim, festivo da celebração. Foi muito bonita. A Mãe Carmen participou de praticamente toda a festa, com máscara, né? Ela que está muito idosa. E foi bonito ver, né, o terreiro reverenciando Gal. E foi bonito ver esse reconhecimento público, né, da comunidade de axé, num momento em que a gente continua sofrendo com tanta intolerância religiosa, com tanto racismo religioso. Então, até na morte, Gal também teve esse ato,
né, essa ação de afirmação, de representação, de orgulho do que ela era, né, de símbolo de tantas coisas que ela foi ao longo da carreira, até no momento derradeiro ela foi, né? Gal também se posicionou, ela não era de muitos discursos políticos, mas era um corpo político. Ela se posicionou ao longo aí da campanha eleitoral contra o presidente Jair Bolsonaro e pela candidatura de Lula, inclusive em shows, inclusive no palco. Mas ao longo da carreira, né, ela foi uma doce Bárbara que ficou no Brasil quando Gil e Caetano foram para o exílio e ela ficou cantando e usando o próprio corpo para manter a Tropicália viva, né? Os bustiers, as saias de umbigo de fora, os biquínis, a cabeleira, né? Gal tem um papel, já me emociono, porque assim, o papel dela com os cabelos, ora quase black, cabelos muito cheios, volumosos, né? A vida inteira ela usou e ela foi muito importante para mulheres como eu, assim, de cabelo crespo, né? O quanto ela botava o cabelo na roda, né? Seus cachos, toda a ousadia que ela representou. Ela foi uma cantora extremamente popular, uma das grandes vozes da música popular brasileira, da música brasileira. Ela que faz jus, né? O Brasil é um país de cantoras, né, gente? O Brasil é um país de grandes cantoras. Nem é fácil ser cantora no Brasil, de tantas cantoras maravilhosas que tivemos. E Gal foi uma grande cantora, porque ela teve protagonizando movimentos musicais, como eu falei da Tropicália. Ela cantou Dorival Caymmi, foi a primeira a gravar Luiz Melodia, Pérola Negra. Ela cantou muitas canções do Milton e o luto dele, a dor dele tem tudo a ver com isso. Ela cantou muitas canções de Caetano. Caetano compôs muitas canções para Gal cantar, né? Mas ela foi também muito popular nos anos 80, né? Era uma cantora de você ouvir o tempo inteiro no rádio, né? Com músicas que, em vários momentos, poderiam ser consideradas, e foram, né, pela crítica, bregas, pelo grande sucesso popular. Chuva de Prata é um exemplo. A Gal gravou Moraes Moreira, Festa do Interior, sabe? Era a voz de Gal que nos apresentou frevos, muitos ritmos, mas gravou Chico Buarque, uma grande cantora, de um agudo, de uma afinação, uma cantora que foi capaz de duelar com a guitarra, né? Fazendo um duelo de voz com uma guitarra em Meu Nome é Gal, uma canção composta por Roberto e Erasmo, em homenagem a ela. Olha a história da Gal, gente. Em 1994, né, já o Brasil, flertando com uma maior modernidade, fez um show no Imperator, no Meyer, dirigida por Gerald Thomas, em que abre a blusa e quando canta Brasil de Cazuza, Brasil mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim, levanta os braços e mostra os peitos. Cara, assim, mostrar os peitos hoje ainda é ousado, né? Mas assim, a Gal fez isso num palco do Imperator, a princesinha do subúrbio, né? Do subúrbio carioca, em 1994. Quase 30 anos atrás. E eu me emociono porque estava nesse show, sabe? Eu assisti esse show com o pai da Isabela. A gente era casado fazia 2 anos. Levamos nossos pais, que ficaram algo escandalizados. Sim. Dona Eunice e seu Roberto. Gente, eu não sabia, não. Eu vi que você falou que tinha ido. Dona Eunice e seu Roberto. E acho que a minha mãe também foi. Minha avó deve ter que mas aqui a sua avó, Anice, gostava muito da Gal. Eu acho que era isso. Algo escandalizado, teve muxoxo, vaia, desnecessário. E era o álbum O Sorriso do Gato de Alice. E Gerald Thomas, né, um diretor sempre polêmico, né, sempre imbuído de estressar, digamos assim, no sentido de fazer provocações, né, à plateia. E essa foto desse show estampou tanto a capa do Globo quanto a capa da Folha na edição, né, do dia seguinte à morte de Gal, para ver um momento assim. Então, são muitas histórias. São muitas histórias. É uma grande cantora que o Brasil perdeu, que tinha, depois da pandemia, sofrido, né, com isolamento, perdeu capacidade pulmonar, e nesse último ano de 2022
21 e 22, fazendo exercícios, tinha recuperado sua capacidade respiratória, estava satisfeita com o desempenho nos palcos. Uma pena, mas ao mesmo tempo vou deixar aqui as palavras do Joaquim Ferreira dos Santos, que as cantoras morrem, mas não desaparecem porque as vozes delas estão aí, né? Se fazem presente na nossa vida. Então, assim, é sempre hora de celebrar, de sentir saudade, né, da presença, mas celebrar a existência de Gal Costa, porque realmente o Brasil, o Nordeste, a Bahia, né, produzem arte, assim. A Gal fez um LP, eu acho que é o Plural, que põe o Olodum, que põe os blocos baianos. Tem uma gravação inesquecível dela, que é Revolta Olodum, que é uma música, uma canção incrível, que fala pátria sertaneja independente, Antônio Conselheiros em Canudo, presidente. Zumbi em Alagoas comandou, exército de ideal libertador. E aí eu seria muito ousadia da minha parte, né? Mas ela fala: Curisco, Maria Bonita mandou lhe chamar. Curisco, Maria Bonita mandou lhe chamar. É o vingador de Lampião, é o vingador de Lampião. Eta cabra da peste, Pelourinho, Olodum, somos do Nordeste. Eta cabra da peste, Pelourinho, Olodum, somos do Nordeste. Eta, 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 taratata. Eta, eta, taratata. Eu fiz o grave porque ninguém consegue o agudo da Gal, seria uma humilhação suprema, seria inclusive uma profanação da saudade que estou sentindo dela. Por isso eu vim no tom grave, porque não dá para brincar com... Mas eu recomendo que todo mundo busque Revolta Olodum na voz de Gal, porque é uma das coisas mais bonitas, né, que uma cantora brasileira já cantou, entre outras, né? Eu acho que a minha favorita é Baby. Tem 2 gravações dela de Baby, canção do Caetano. Uma lá em 1969, o primeiro LP solo dela. Gente. E depois ela grava, eu acho que nos anos 90, num LP chamado Baby Gal. Você vê totalmente a diferença, os arranjos muito diferentes e a voz dela. Mas a Gal é uma maravilha. Revisitem a obra da Gal, a dica de hoje é essa. E se tempo sobrar, ouçam Milton. Mas se não sobrar tempo, arrumem tempo para ouvir Milton também. A começar pelo álbum Clube da Esquina, que já passou de 50 anos e foi considerado recentemente o melhor álbum brasileiro de todos os tempos. Milton Nascimento é um gênio da música, um homem que nasceu no Rio de Janeiro, que foi criado em Minas Gerais, adotado por uma família, numa história até triste, né? Ele perdeu a mãe dele era empregada doméstica, né? Funcionária da família que depois o adotou, e essa história está num livro que ainda vai ser lançado, de uma prima biológica do Milton, que reconstrói a história da família original. Milton poderia ter sido mais um brasileiro que a gente perderia para a fome, para a doença. A mãe dele morreu de tuberculose, muito nova, com 20 e poucos anos, que foi criado por uma família amorosa que investiu no seu talento musical. E ele é uma joia, uma riqueza brasileira, né? Que o Rio de Janeiro, que Minas deram ao Brasil e ao mundo. É o mais preto, né, dos oitentões desse ano, que tem também Gil, que tem também Paulinho da Viola, que tem também seu Muniz Sodré, seu Ney Lopes. Eu já escrevi sobre isso, né, dessa geração que nasceu em 1942, que é alguma coisa na água do ano anterior, que essas mães todas beberam. Não, impressionante. Né? Fora as mulheres, Clara Nunes também faria 80 anos, Nara Leão também teria feito, Tim Maia também teria feito, mas o Milton, ele fez um show, gente, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, ele foi transmitido, né, pela Globoplay, eu não sei se está disponível, ou se estará, vai virar DVD. Acho que vai ficar disponível sim, deixa eu até ver. É de uma beleza. DVD eu ainda tenho, né? Ainda cometo essas
Não tem 80. No episódio de hoje do programa Acumuladores. Já tá disponível no Globoplay para quem quiser assistir. Então, tudo. Vale muito a pena. Eu assisti ao show aqui no Rio de Janeiro, eu fiz de tudo para assistir esse show, porque eu comprei um ingresso com NFT para a estreia dessa turnê, que foi em junho, 11 de junho, no Rio de Janeiro, e peguei Covid, não pude ir, tive que passar meu ingresso adiante. Aí depois eu consegui comprar um ingresso de arquibancada para ir na turnê aqui no estádio no Rio em agosto. Por conta disso, eu acabei perdendo o show dos 80 anos do Caetano, porque eu tive que escolher entre Caetano e Milton, e fui no Milton, porque o Caetano ia ter transmissão, e eu consegui chegar do Milton e assistir o show do Caetano com os filhos e a Maria Bethânia, em celebração aos 80 anos dele. Tive também nessa viagem à Bahia o privilégio de assistir Caetano na concha acústica do Teatro Castro Alves. Nunca tinha ido nesse equipamento cultural e ver Caetano fazendo meu coco lá. Foi uma coisa linda. E ele cantou Baby e eu pensei na Gal. E 4 dias depois a Gal estava morta. Mas o show do Milton foi a coisa mais linda. E eu vou me despedir agora, mas só falando assim, que ele é uma viagem de trem. Ele começa com Ponta de Areia, que é uma das canções mais lindas, e que fala, né, de uma estação que ligava Minas a um porto, o escoamento de minério. Então tem a memória de um tempo, né, que vai se dissolvendo, né? E ele termina com Encontros e Despedidas, que também a plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. Então é uma viagem de trem. O trem atravessa muito a obra do Milton, é a logo, né, do show. Inclusive o NFT que eu comprei lá para os ingressos é o trenzinho andando. Foi lançado um brinquedo, né, que é o trem, em celebração a essa última sessão de música do Milton. E é muito bonita essa viagem pelo Brasil, pensando nessa ótica desse passeio de trem. O trem que carrega muita memória afetiva, né, de cidades do interior que viviam em função, né, dessa trajetória, mas também que diz muito sobre o abandono, né, desse modal pela atividade econômica e pela mobilidade urbana do Brasil, o que é um erro absurdo. Nos lançou na dependência do diesel, dos caminhões de transporte rodoviário. Pois é. Então, tem um sentido também econômico nessa reflexão. Ouçam Milton. A minha canção, acho que preferida de Milton é Cais. Para quem Vai quer cantar? se soltar, inventa o cais. Isso é de uma, sabe? E eu queria ser feliz, invento o amor e sei a dor de encontrar. Putz, grilo. Vamos tomar banho, todo mundo, que o Brasil produz esse tipo de gente, sabe? Que compõe essas belezas. Eu fui uma adolescente, que a Isabela diz, chatíssima, porque eu ouvia isso. Não, eu ouvia basicamente Milton Nascimento. A minha mãe ia pra bailinho de MPB. Baile Charme Torando. Começo da Furacão 2000. Sambas. Eu ia mesmo. Minha mãe no bailinho de MPB. Eu ia pro Olaria, na Rua Bariri. É Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, Cais. É uma coisa linda. Se você, Angulha, tá ouvindo a gente aí e tem aí seus 50 anos e ia no Olaria, tava lá. de MPB, você já cruzou com o Flavião. Eu queria ser feliz, invento o mar, invento em mim o sonhador. É a coisa mais linda essa canção, gente. Milton e Ronaldo Bastos, Cais, é a trilha sonora de hoje. Essa, Baby e Revolta Olodum. Aproveitem o feriado da Proclamação da República para reverenciar Deus me livre. Os artistas, os líderes, as referências que efetivamente nos libertaram. Isso. Corram para assistir os shows, né, desses gigantes, porque a gente sempre vai deixando para lá, não, depois a gente vê, e é surpreendido, né, pela morte da Gal. A gente viu que o Milton, graças, enfim, a todas as energias, conseguiu fazer essa última turnê, se despediu dos palcos, mas já bem, né, debilitado. Ontem, no final do show, a gente viu isso. Mas não deixem para depois, gente. Aproveitem, vamos ver esses gigantes, vamos atrás de realizar esses sonhos, essas vontades de assistir, de louvar, de ouvir em vida, né? O máximo possível. Quem a gente gostar, quem a gente admirar, porque acho que sempre que acontece
né, uma morte dessa, ou quando cai a ficha de que um ídolo nacional vai parar, né, tá? A saúde chamou e vai parar e vai se aposentar dessa exposição pública, né, nessa vida pública. Ele diz que não, ele disse que vai se aposentar dos palcos, mas nunca da música. Mas a gente é arrebatado por essa cai essa ficha, né, de que a vida passa, de que ninguém é eterno, de que a morte tá todo mundo sujeito, né, a morrer em qualquer momento, em qualquer idade, de forma inesperada, de que os ídolos envelhecem, de que, enfim, de que o tempo é implacável, né? A gente vai botando isso pro lado, vai fingindo que não é com a gente, e aí, né, nesses momentos a gente é arrebatado por isso. Nessa semana também completou 1 ano da morte da Marília Mendonça, voltou de novo, né, toda essa história, todo esse luto, uma mulher jovem de nem 30 anos. Então, que gravou com Gal. Não são Gal só, quis. Né, os idosos. Gal quis gravar com Marília Mendonça. Inclusive, no fim de semana, no Fantástico, o Gabriel, filho da Gal, conta que adorava a gravação e vivia ouvindo. Cuida de mim, cuida bem de mim, uma coisa assim. Cuidando de longe. É linda. Eu ouvi ontem, inclusive. Marília, eu falo que o Brasil é um país de grandes, não é do meu repertório favorito, mas uma grande cantora. Não, mas é inegável. Uma grande cantora, de voz grave. O Brasil tem tudo. O Brasil tem de tudo, gente. Uma grande compositora, que era a compositora, né, dos sertanejos, e que era impedida de cantar porque era fora dos padrões, porque era uma mulher gorda. E se revolta e resolve cantar, e uma voz que não tem pra ninguém, né? Dentro do sertanejo, nenhuma outra. Então, também essa semana volta esse luto, né, de uma mulher de 28 anos que morreu também assim, de nada. Simplesmente estava aqui e não está mais. Então, essa imprevisibilidade, né, da morte, e esse tempo, esse envelhecer implacável, acho que também nos atordoam quando coisas assim acontecem. Então, vamos viver esses lutos, né? São vários tipos de luto. É o luto da perda, é o luto da aposentadoria, é o luto do tempo que passa. E reverenciar, ir atrás de conhecer, de encontrar, de ir ao show, de ouvir quem ainda está aqui entre nós. É isso, gente. Acho que Angus de Grilo no ar, entregue esse episódio. Episódio que vem temos um episódio especial que já está gravado. Eu vou viajar de férias, então a gente adiantou a gravação desse episódio com 2 convidadas muito especiais, muito citadas aqui nesse episódio. Um papo assim... Falar que foi um papo qualificado é pouco para descrever o que foi essa conversa. Então, aguardem, que vem muito aí nesse nosso especial da semana, né, do 20 de novembro, do Dia da Consciência Negra. Isso. Então tá bom, Flávia. Não, peraí, faltou uma coisa. Um beijo. Meu Deus do céu. Eu acho que ela faz de propósito. Não. Eu acho que ela vai deixando só pra esperar eu falar, então, é isso? E ela, não é isso. É porque semana que vem é o nosso especial, né, de Semana da Consciência Negra. Domingo tem a abertura da Copa. Então, e daí? Domingo agora, dia 20. Não, vai começar a Copa do Mundo. A Copa, segundo meu marido Aidan André Mota, mais infame de todas. É. E, inclusive, tem muitas manifestações, né, na Europa em relação a isso, pelo número de trabalhadores que morreram na construção dos estádios, pela falta de democracia, pela opressão de gênero. Então, assim... Violação de todos os direitos, LGBTfobia. Exatamente. É tudo de pior, basicamente. Celebração crítica, né? Também a Copa do Mundo. Eu não consigo não torcer pelo Brasil, porque eu gosto do evento Copa do Mundo. Né? Eu gosto do clima também. E a gente tem essa relação com o futebol ainda mais intensificada a partir do Paulinho. Então, assim, dizer que eu não vou assistir e tal, já superei esse... Não, eu vou assistir, eu vou torcer, mas de fato, assim, sem muito brilho no olhar também, né? Porque essa seleção tem cada trolha dessa seleção nossa sem muito do Brasil brilho que deixa olhar pra lá. E a camisa, pra mim, né, ainda tá profanada. Ficou com Deus. Bom, eu já falei aqui que esse negócio de ressignificar bandeira, camisa, hino...
né? Deixa pra lá também. Tem pavor desses símbolos nacionalistas, quer, patriotas. Não condeno ninguém. Cada um faz o que quer. Não condeno ninguém, mas eu tô fora. A minha continua guardada. Tô muito fora. A única ressignificação de bandeira que eu aceito é de Abdias Nascimento. Do resto, um beijo, tchau. Deixa pra lá, esquece isso, enterra. Minha bandeira será vermelha. E tchau. É isso, gente. Um beijo! Até semana que vem. Estaremos lá na nossa comunidade do Twitter comentando este episódio, fofocando, compartilhando coisas. E vamos ficar de olho aí no que vai ser o resultado, então, do Congresso americano. Porque isso também nos interessa, né? Isso também é significativo pra gente entender esses movimentos aí do mundo. E que bom que a gente tem urna eletrônica, né, gente? Pois é. Não, vai lá auditar papel. Vai, o meu papel. Vai, gado. Viva a urna eletrônica. Imagina, o negócio foi dia 8, hoje é dia 14. Os caras ainda estão lá uma semana, os caras ainda estão lá fazendo conta. Não, deixa, pelo amor de Deus. Viva a urna eletrônica, viva o Brasil. Beijos, até semana que vem. Até semana que vem, pessoal.